Os gases não têm formas permanentes nem volumes definidos. Tendem a preencher completamente os recipientes onde são colocados. Apresentam alta compressibilidade e, nas mesmas condições, exercem aproximadamente a mesma pressão. Possuem grande número de partículas em constante movimento, colidindo entre si e exercendo pressão contra as paredes do recipiente. A temperatura do gás reflete a energia cinética média dessas partículas. Nesta representação, foram desenhadas 7 partículas. Independentemente do tamanho e da forma, elas ocupam todo o espaço. Professor, essa história de gases me faz lembrar de minha esposa. O guarda-roupa é praticamente todo dela. Se tiver mais espaço, ela ocupa. Eita, mulher espaçosa! Ela deveria se chamar Expansiva da Silva. O gás ideal considera que as partículas são muito pequenas e seu volume próprio é desprezível em comparação com o do recipiente. As forças intermoleculares também são desprezíveis e as colisões são perfeitamente elásticas, sem perda de energia. Já o gás real considera que as partículas possuem volume próprio e as forças intermoleculares de atração e repulsão são significativas. As colisões no gás real não são perfeitamente elásticas e há dissipação de energia. Quando um gás real se comporta como ideal, o gás real se aproxima do modelo ideal a baixas pressões e altas temperaturas. Antes que o William venha falar de flatulência, tomo a palavra para comentar o esquema. À esquerda não há interação entre as partículas. Por exemplo, gás hélio rarefeito. À direita, as partículas colidem e interagem. Por exemplo, moléculas de vapor d'água. Mandou bem. Narciso Aparecido da Silva, se bobear o William irá flatular. Neste diálogo entre Armandinho e sua mãe, temos um exemplo entre o que é ideal e o que é real. Papais e mamães fantasiam filhos ideais e depois procuram os culpados pelos filhos não se tornarem aquilo que foi imaginado. Bem observado, Arrinite Cubanos. Daria uma ótima reflexão. Ao longo dos séculos 17 a 19, foram desenvolvidos estudos dos gases ideais, relacionando pressão, volume e temperatura. Robert Boyle e Edmund Mariotte formularam, independentemente, uma lei relacionando pressão e volume. Esta lei ficou conhecida como Lei de Boyle-Mariotte. A pressão e o volume são inversamente proporcionais à temperatura constante. Simbolismo. P vezes V igual a uma constante. Quando um gás sofre uma variação de pressão e volume, a temperatura constante é chamada de transformação isotérmica. As curvas deste gráfico, chamadas de isotermas, mostram a variação de pressão com o volume, a diferentes temperaturas. Gostei, Maria do Socorro Imediato. Neste exemplo, uma bexiga pequena com ar foi introduzida dentro de uma seringa. Empurrando o êmbolo, isto é, aumentando a pressão, o volume da bexiga diminui. Corretíssimo. Lúcido Amnésio da Silva. Quanto maior a pressão, menor o volume. O oposto deste exemplo são os balões meteorológicos, que são lançados semi-preenchidos, pois à medida que sobem para a estratosfera, a pressão diminui e o hélio presente em seu interior se expande. Por exemplo, um gás ideal, a uma dada temperatura, produziu os seguintes dados de pressão e volume. Note que a constante, K, é constante. A lei de Boyle-Mariotte também pode ser simbolizada por P1V1 igual a P2 de V2. Este gráfico representa a variação do volume com a pressão. Sob temperatura constante, a curva é chamada de isoterma. A área, em cinza, sob a isoterma, representa o trabalho realizado durante essa transformação. Grande bateram no muro. O que o trabalho tem a ver com este estudo? Dolores fortes, de cabeça. Não sei para que serve, mas achei bonitinho este gráfico. Pergunta pro professor de física, que ele te explica. Como diria William,
as frúndebas. Já que meu nome foi ventilado, eu complemento informando que basta calcular a área do gráfico. Não sabe calcular a área? Pergunta para o professor de matemática. As frúndebas. Jacques Alexandre César Charles observou que, mantendo a pressão constante, o volume de um gás ideal aumenta proporcionalmente com o aumento da temperatura. Essa é a lei de Charles. O volume e a temperatura são diretamente proporcionais à pressão constante. Simbolismo. V igual a kT. Quando um gás sofre uma variação de volume e temperatura, a pressão constante é chamada de transformação isobárica. Neste gráfico são representadas 3 retas, indicando as transformações isobáricas a diferentes pressões. Bastante evidente, Ana Maria Tadeu, ou seria Ana Maria Devagar. Desculpe a nossa falha, mas não resisti à piada pronta. Aninha, parece que você comeu uma feijoada. Controle-se, William. Aninha, gostei de sua fala pausada e clara. Parabéns. Por exemplo, um gás ideal, a uma pressão constante, produziu os seguintes dados de volume e temperatura. A lei de Charles também pode ser simbolizada por V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Neste gráfico, optou-se por utilizar as grandezas pressão e volume. Como na transformação isobárica, a pressão é constante, a reta está paralela ao eixo do volume. O volume se altera, mas a pressão não. A área amarela, sob a reta, indica o trabalho realizado nesta transformação. Neste caso, não precisa recorrer ao professor de física ou de matemática. O trabalho é o produto da pressão pela variação do volume. Simples assim. Armou. Obrigada pela explicação. Simples assim mesmo. Louis Joseph Gay-Lussac observou que, mantendo o volume constante, a pressão de um gás ideal aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Essa é a lei de Gay-Lussac. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais a volume constante. Simbolismo. P igual a kT. Quando um gás sofre uma variação de pressão e temperatura, a volume constante é chamada de transformação isovolumétrica. Este gráfico parece com aquele da transformação isobárica. As 3 retas representam a variação da pressão com a temperatura, em diferentes volumes. Otávio Adão, não entendi por que o volume V3 é maior que o volume V2 e este é maior que o volume VT1. Essas linhas coloridas seriam uma alusão à lei Gay. William, as linhas coloridas são um recurso didático, nada a ver com sua visão distorcida. Suas brincadeiras deixam a aula mais leve, porém às vezes você extrapola. Cresça, garoto. Quanto ao fato dos volumes V3 maior que V2 maior que V1, deve-se à inclinação das retas. Imagina uma perpendicular a uma dada temperatura. O primeiro ponto do gráfico a ser encontrado é a reta verde. Note que não precisa de muita pressão. Subindo para a reta azul, volume maior, a pressão a ser exercida é maior. Finalmente, continuando a subir até encontrar a reta vermelha, volume maior ainda. A pressão a ser exercida é também muito maior. Simples assim, ou não. Por exemplo, um gás ideal, a volume constante, produziu os seguintes dados de pressão e temperatura. A lei de Gay-Lussac também pode ser simbolizada por P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Amedeo Avogadro estabeleceu que volumes iguais de gases quaisquer, sob mesmas condições de temperatura e pressão, contêm a mesma quantidade de substância. Esse é o princípio de Avogadro. O volume e a quantidade de substância são diretamente proporcionais, sob temperatura e pressão constantes. Simbolismo. V igual a K vezes N. Este princípio também pode ser simbolizado por V1 dividido por N1 igual a V2 dividido por N2. As 3 bexigas apresentam gases diferentes ocupando o mesmo volume. De acordo com Avogadro, elas contêm o mesmo número de moléculas.
teriam a mesma massa? Davi Negrete, a resposta é não. A justificativa é que cada substância possui massa molar diferente. O hidrogênio teria a menor massa molar, igual a 2 gramas por mol. Depois viria o nitrogênio com massa molar igual a 28 gramas por mol. E por último, o oxigênio com massa molar igual a 32 gramas por mol. Beleza? Luz e Net Boletos atrasado. Você está certa. Muito bem, amiguinhos, bora para os desafios. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atmosfera com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de ar, comportando-se como um gás ideal, inspirado pelo mergulhador ao nível do mar, quando ele estivesse a 30 metros de profundidade? Considere o gráfico ao lado. Se 2 litros de um gás ideal sob temperatura constante for reduzido para meio litro, qual será a nova pressão desse gás? Um gás ocupando 150 litros a 20 graus Celsius teve seu volume duplicado, a pressão constante. Qual a nova temperatura? Um cilindro de oxigênio de 7 litros, inicialmente a 25 graus Celsius, foi aquecido para 125 graus Celsius. O que aconteceu com a sua pressão? Dada a equação, não balanceada, NH3 gasoso, mais O2 gasoso, vai e vem, NO gasoso, mais H2O gasoso, foram consumidos 100 ml de oxigênio. Qual o volume de amônia consumido nas mesmas condições de temperatura e pressão? 64 gramas de oxigênio estão confinados em um recipiente. Nas mesmas condições, se trocarmos o oxigênio por nitrogênio, qual será a massa desse gás? O estudo dos gases é um bom momento para refletirmos sobre flatulência. Vídeos nas redes sociais de pessoas flatulando geram risadas. Por que essa reação? Questão cultural? Qual o número normal de puns por dia? Como diz o filósofo William, o Papa também solta pum. Sugiro que leia Recomenda Gases e Flatulência, cujo link encontra-se na descrição. Professor, qualquer semelhança comigo não é mera coincidência. Doutora Minerva Calma, encontrei um documento do MMA, Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima, sobre o princípio dos 3 R's. Segundo o documento, a solução dos problemas relacionados com o lixo é reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir significa consumir menos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos. Reutilizar significa encontrar utilidade para as embalagens, como potes de sorvete que servem para guardar alimentos. Reciclar significa transformar materiais usados para fabricar um produto. Muito bem, Avalanche. Mais alguém deseja complementar? Doutora, a música é de 2006. Passaram-se 20 anos. Muita coisa mudou. E para melhor. Em 2001 foi criado o Instituto Acatu, que promove ações de sensibilização, mobilização e engajamento da sociedade para o consumo consciente. Em vez de 3 R's, passamos a ter 4 R's. Repensar como sendo o primeiro antes de reduzir, reusar e reciclar. Martelo, fiquei curioso com o Instituto Acatu. Poderia fornecer mais explicações? Claro, WTF. Segundo o Instituto Acatu, consumo consciente é consumir com melhor impacto, consumir diferente, sem excessos ou desperdícios, para que haja o suficiente para todos e para sempre. Em 2013, o Instituto desenvolveu o projeto Educatu, que parte do pressuposto que o educador tem papel fundamental como agente transformador. O Educatu fornece gratuitamente conteúdos exclusivos com planos de aula, vídeos, textos e jogos para vários circuitos temáticos. Estes são os circuitos temáticos da Educatu: água, energia, alimentos, análise do ciclo de vida, saúde, mudanças climáticas, plástico, recursos naturais, resíduos e ODS. O martelo, gostei muito e fui pesquisar o que significa Acatu. Acatu é uma palavra tupi que quer dizer semente boa.
Edith Jolo, descobri que existe um quinto R nessa história. Recusar, que viria depois do repensar e antes do reduzir. Sugiro que a Cista recomenda Menos é Mais, Menos Lixo, Mais Futuro, cujo link encontra-se na descrição. Muito bom! Décio P. de Mansinho. Encontrei uma cartilha interessante. Consumo consciente, mas para quem? Da Prefeitura de Piracicaba. O link encontra-se na descrição. Professor ao seu dispor e amiguinhos, excelente trabalho de pesquisa que desenvolveram. Se alguém que ainda não se manifestou quiser explanar, retomaremos este tema no próximo módulo. Eu tenho algo a acrescentar, mas aguardarei o próximo módulo! Sem estresse! Combinado, Tiago Melo Calçade. Com certeza virá coisa boa por aí. Sugiro que leia, recomenda The Circular Economy. Autor, Walter R. Stahel. Editora, Taylor & Francis Limited. Data da publicação, 24 de junho de 2019. Edição, primeira. Não há tradução para o português, mas há para o espanhol. Economia circular para todos. That's all, folks.